Imagina o seguinte cenário: você entra no metrô naquela segunda-feira de manhã, já está cansado antes mesmo da semana começar, né? Tem uma reunião te esperando, você tem ali mensagens se acumulando no celular e você só queria aquele minuto, aquele momento de silêncio, né? E o vagão tá tranquilo, até que entra uma pessoa ali, um homem, com duas crianças. E em poucos minutos ele começa a trazer ali um terror, né? As crianças falam alto, elas esbarram nas pessoas, elas transformam aquele silêncio em um caos verdadeiro. E o pai, ele tá ali sentado, quase sem reação. E aí você olha e pensa, poxa, cara, que sujeito, não vai fazer nada. Mas alguns minutos ali na sua cabeça e você completa os gaps que faltam para essa história, né? Esse cara não tem autoridade, ele não educa os filhos, ele não tá nem aí pros outros. Percebe o que aconteceu? Você viu um comportamento e ali em poucos segundos você construiu uma narrativa, né, uma explicação inteira sobre aquela pessoa. Até que finalmente você vai lá e vai chamar a atenção daquele homem. Olha, seus filhos estão ali incomodando todo mundo e você tá aí sem fazer nada, não vai ter nenhuma atitude? Ele olha ao redor como se estivesse ali meio que acordando, sem perceber o que estava acontecendo, e aí ele começa a explicar que ele tinha acabado de sair do hospital, que a mãe das crianças tinha morrido. E de repente tudo mudou, né? As crianças continuavam ali fazendo barulho, correndo, esbarrando, o homem continuava sentado, o vagão continuava o mesmo, mas você já não enxergava as coisas da mesma maneira. Agora aquilo que parecia irresponsabilidade, talvez fosse choque. Aquilo que parecia falta de educação para você, talvez seja só uma criança tentando entender uma coisa que nem nós como adultos conseguimos processar direito. E nada mudou no comportamento. Mudou a história que você passou a enxergar por trás daquele comportamento. E isso tudo tem a ver com liderança. Porque um líder, ele passa boa parte do dia tomando decisões sobre coisas que ele consegue ver, mas que não necessariamente ele consegue conhecer tudo e o que existe por trás dela. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, gosto de desenvolver pessoas, né, lideranças, e você está no Spoilers da Vida. Então se você for novo por aqui, já assina o canal, ativa as notificações para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que eu venho trazendo aí há mais de 7 anos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E o problema não é criar uma interpretação, o problema é esquecer que ela ainda é só uma interpretação. Você vê um analista de sistemas ali do seu time chegando atrasado 3 vezes na semana e já pensa, esse cara está descomprometido. Uma coordenadora chega ali e não participa de uma reunião, você fala, essa menina está desmotivada. Um desenvolvedor, ele questiona uma decisão sua, e aí você já pensa, esse cara é resistente, ele é reativo, ele não quer fazer o que eu tô pedindo ou o que eu tô mandando, né? E pode ser realmente tudo isso, tá? Não tô dizendo que necessariamente é algo diferente. Mas também pode não ser, talvez o analista só esteja levando ali o filho para a escola porque a esposa dele mudou o horário ou teve algum imprevisto, a coordenadora tenha recebido ali uma notícia complicada, talvez 5 minutos antes da reunião e acabou se atrasando. E o desenvolvedor já tenha visto exatamente aquela mesma decisão dar errado em outro projeto. Só que eles não transpareceram ali para você e talvez o seu ponto foi que você inventou uma narrativa, uma história, né? E a gente faz isso o tempo todo, né? O ponto ali é entender que existe uma diferença enorme entre observar e concluir. E o líder que mistura essas duas coisas, ele começa a tomar decisões em cima de histórias que ele mesmo criou. Uma opinião errada sua pode virar uma consequência real na carreira de alguém. Se o seu colega acha que você é desorganizado, isso pode ser só um incômodo, tudo bem, mas se o seu gestor acha que você é desorganizado ou te bota esse rótulo, isso pode aparecer numa avaliação, pode influenciar num projeto, pode pesar numa promoção e até mesmo na forma como as outras lideranças começam a enxergar você. E é por isso que cargo não deveria aumentar apenas o poder da decisão, ele deveria aumentar o cuidado com a interpretação. Que existe uma coisa muito perigosa na liderança. Depois que você coloca um rótulo em alguém, você começa a procurar e a encontrar, óbvio, né, evidências para provar que você estava certo, o famoso viés da confirmação, né? Depois que você cria um rótulo, o seu cérebro começa o trabalho de defender aquele rótulo o tempo todo. Imagina que um profissional atrase uma entrega importante. Você já pensa assim, não dá para confiar nessa pessoa, essa pessoa não é confiável, olha aí o rótulo que você criou. Na semana seguinte, ele esquece de responder o e-mail, um e-mail qualquer. E aí você fala, tá vendo? Eu falei que ele não era confiável. Depois ele entrega uma demanda até antes do prazo, né? Aí ninguém percebe, ou você fala, isso aí é exceção, né? Mais tarde ele chega 5 minutos atrasado numa reunião, aí você, tá vendo? Viu como eu falei que ele não era confiável? E pouco a pouco você vai
começando a observar aquela pessoa através desse prisma, né, de uma lente que quer comprovar que você está certo. Se ele erra, você confirma a sua opinião. Se ele acerta, parece só uma exceção. Isso acontece também quando a gente está do outro lado, né? Quando a gente considera alguém brilhante, alguém excepcional, a gente tem muito mais facilidade para perdoar pequenas falhas do que quando alguém tem um erro constante, né? O erro de um talento, ele acaba sendo isso daí acontece, fica tranquilo, relaxa. O mesmo erro que alguém que já está classificado ali, que já está rotulado como alguém não confiável, como alguém fraco, vira ali uma prova, né? Uma prova do crime. E aí a liderança, ela precisa ter um pouco mais de humildade, né? Porque a experiência, ela ajuda a enxergar os padrões, mas a experiência também pode fazer com que você fique convencido demais de que você já conhece todas as pessoas. E quando você troca julgamento por descrição, o problema ele acaba ficando muito mais fácil de resolver. Como é que eu faço isso, Bruno? Compare. Ele não se importa com o projeto. Isso é uma interpretação. Agora, se você pensa assim, ele não enviou as 3 últimas atualizações dentro do prazo que foi combinado. Isso não é uma interpretação, isso não é uma percepção, isso é um fato. Uma outra interpretação, ele quer aparecer. E aí ele falou durante 15 minutos numa reunião de 30 minutos e interrompeu todo mundo ao longo dessa reunião. Não, isso daí já é um fato. Ele não aceita feedback. Isso pode ser uma interpretação. Você está dizendo que você acha que ele não aceita o feedback. Olha, nas últimas 2 conversas que eu tive com ele, ele rebateu, ele foi reativo, ele colocou os pontos antes mesmo de eu terminar de explicar. Aí a gente tem algo concreto, né? Um fato. Isso muda a forma como você conversa, porque sobre comportamento, você permite uma correção. Sobre um fato, você permite uma análise. Falar sobre personalidade quase sempre produz uma defesa, uma reatividade e acaba criando rótulos, né? Você é desorganizado, é uma sentença, é um julgamento, é um rótulo. Olha, nas últimas entregas os arquivos chegaram depois do combinado. É uma conversa baseada em fato, como eu falei. Isso fica muito mais claro, a pessoa não tem como refutar, né? Às vezes, a melhor frase que você, como líder, pode usar é: me ajuda a entender esse cenário. A gente associa muito, né, a liderança a ter a resposta, a saber, decidir, orientar o tempo todo, né? Só que muita decisão ruim nasce justamente da pressa de parecer que você já entendeu tudo. Imagina o seguinte, uma pessoa entrega ali um projeto atrasado. Você pode começar a conversa com por que você não entregou? Ou você pode começar a conversa com me ajuda aí a entender o que aconteceu entre o prazo combinado e hoje que pode ter impactado a sua entrega. Parece que não tem diferença, no final é a mesma coisa, né? Você quer saber o que aconteceu. Só que na primeira pergunta, a pessoa já está ali tentando se defender. E na segunda, existe espaço para que ela traga ali informação. E talvez tenha sido exatamente uma necessidade, uma mudança de escopo que às vezes aconteceu, ou talvez tenha sido negligência mesmo, e aí é o teu papel cobrar e tudo bem. O sintoma, ele pode ser o mesmo, mas a causa não é a mesma. E aí, fazendo um apêndice, eu comecei essa semana a assistir Ted Lasso, não sei se vocês já assistiram, é uma série muito boa, inclusive, e ela começou falando sobre liderança, e tem ali o treinador que tem um perfil específico, quase que uma positividade tóxica, que depois você vai ver que não é bem assim, então eu comecei a assistir a série já meio assim, eu tô achando muito forçada, muito coach dos coaches, do coach de positivismo, quase tóxico. Eu falei, não vou assistir não. Mas beleza, continuei. E aí isso tudo muda, então por favor, se você não assistiu, assista, que vale a pena. E no episódio que a gente assistiu hoje, eu com a Tati e as crianças, ele fala exatamente sobre isso, sobre a gente não ter curiosidade, sobre a gente julgar sem perceber. E tem um episódio que ele é julgado, né, que ele é interpretado como caipira do Kansas, e aí ele mostra que ele tem algo ali por trás que não era conhecido, mas que se a pessoa tivesse perguntado, ela ia ter tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dele e não cair na armadilha que aconteceu ali. Mas eu não vou trazer spoilers, apesar de ser spoilers da vida, eu não vou trazer spoilers aqui, para vocês poderem assistir e gostar dessa série. E aproveitando também, se você ainda não curtiu, não compartilhou esse episódio, deixe o seu review, deixe o seu comentário, acompanhe a gente para que você tenha toda semana um conteúdo aí bem legal como esse daqui, que vai te fazer refletir, que vai te melhorar no seu estilo de liderança, ou se você for liderado, que vai fazer com que você entenda o papel do seu líder e você se conecte mais a ele, ou que se conecte à sua projeção de futuro. Então, curte, compartilha, deixe o seu comentário, que com certeza vai ser muito bem-vindo aqui no canal.
E voltando aqui para o episódio, quando tudo vira urgência, as pessoas começam a virar rótulos, né? Pensa aí num gerente que tem ali a meta que está estourando, o cliente cobrando, diretoria pressionando, 5 problemas acontecendo e ele tendo que resolver, girar os pratinhos ali ao mesmo tempo. Nesse cenário, ninguém quer perder tempo investigando, não. As pessoas querem resolver e acabou. A cabeça começa a procurar ali alguns atalhos para resolver. Ah, quem é que resolve isso? Quem é que atrasa? Quem é que está comigo? Quem é que não está comigo? Quem é que está dificultando? Isso é natural, isso é humano. A gente quer resolver da forma mais rápida possível. Porque sob pressão, a curiosidade ela parece simplesmente uma perda de tempo. E aí o líder ele passa a procurar um culpado antes de entender a causa, né? Talvez por isso algumas das decisões que exigem mais calma aparecem exatamente nos momentos em que a gente tem menos calma e menos tempo disponível para tomar, né? Não significa que uma semana é o tempo suficiente para analisar ali um determinado comportamento. Às vezes basta ali 1 minuto, um pequeno intervalo para que você possa entender aquele cenário e tomar uma decisão melhor, né? Às vezes 1 minuto de curiosidade evita ali meses de desgaste, né? Antes de uma conversa difícil, tentar responder algumas perguntas vai te ajudar muito e vai te facilitar a evitar esse julgamento. Mas que perguntas a gente pode fazer? A primeira é o que eu sei realmente sobre o que aconteceu. A segunda é eu estou apenas supondo ou eu tenho fatos? A outra é, existe uma outra explicação para esse cenário que possa aparecer? Ou o que eu ainda preciso perguntar? Como é que eu consigo cobrar sem ignorar esse contexto que a pessoa me trouxe? Parece básico, né? E eu vou te falar, é simples, é básico assim. Pensa em quantos problemas nascem exatamente porque ninguém fez isso, ninguém fez essas perguntas. A pessoa errou, você interpretou, você reagiu, ela se defendeu, obviamente, né? Você interpretou a defesa dela e a relação vai ali numa bola de neve, vai piorando a cada momento. E 2 semanas depois, os dois já estão ali discutindo sobre uma história muito maior do que o problema original. E talvez tudo pudesse ter começado de forma diferente com uma pergunta simples. Me conta aí o que aconteceu. Você não é o único tentando entender comportamentos com a informação incompleta. O seu time, a sua equipe faz isso com você o tempo todo. E você está ali, você posterga um projeto ou você cancela um projeto. Eles não sabem da conversa que você eventualmente teve com a diretoria sobre o orçamento ou sobre a prioridade. Você responde uma mensagem de forma mais seca, mais séria ali, e eles não sabem que você estava ali numa crise, resolvendo um problema mais sério. Você muda uma prioridade, eles não conhecem a pressão que vem de cima, ou que vem do cliente, né? Então eles fazem exatamente aquilo que você também faz. Eles preenchem esses gaps, esses espaços. Ah, ele não sabe o que quer, ele não quer escutar a gente. Ah, isso aqui muda o tempo todo, toda hora, né? Por isso que essa conversa sobre perspectiva também exige ali muita comunicação clara e assertiva. Se puder explicar, vai lá, explica. Se existe um contexto, não tenha medo de compartilhar, vai lá e compartilhe. Não espere que as pessoas adivinhem as suas intenções, o que está acontecendo com você, porque o silêncio ele também cria a narrativa. Ser humano não significa ignorar o comportamento, significa lembrar que comportamento tem um contexto. Você ainda precisa cobrar, você ainda precisa tomar decisão, fazer avaliação de desempenho, você ainda pode ter que desligar alguém e dizer, pô, isso daqui não está funcionando, não deu certo. Nada disso muda. O que muda é a qualidade do caminho que você seguiu até tomar essa decisão. Você observou, você só rotulou, você perguntou, você investigou, você só concluiu, você confirmou a sua impressão, ou isso daí é só uma impressão, não tem nenhum fato. Você separou o comportamento da identidade da pessoa, você deu espaço para essa pessoa mostrar uma parte da história que talvez você não conheça, e no fim você com certeza pode chegar à mesma conclusão, tudo bem, mas pelo menos a diferença é que entre tomar uma decisão difícil depois de compreender melhor a situação e tomar uma decisão difícil de forma precipitada, você está trazendo ali os seus valores, você está trazendo um perfil de liderança que tem muito mais conexão com pessoas do que simplesmente um executor. E esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da temática dessa semana. Se gostou, curte, compartilha com alguma liderança, deixa o seu review e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.